Uma frase que muitas pessoas usam, sejam elas cristãs ou até mesmo aquelas que não têm nenhum interesse por religião, é até quando? Geralmente as pessoas usam essas palavras quando elas se deparam com situações incomuns, situações difíceis de suportar. Só que, ao dizerem a essa expressão, até quando, essas pessoas, mesmo sem saber, elas estão clamando por uma salvação, por uma ajuda. Vez por outra, também, nós conversamos com as pessoas na pregação de casa em casa e elas estão bastante empolgadas para ir para o céu. Mas ninguém quer morrer para ir para lá, não é mesmo? Ninguém, em sã consciência, realmente quer morrer. Por exemplo, nós, seres humanos, diante de perigos que enfrentamos, tentamos nos desviar, nos esconder ou até mesmo fugir. Quando ficamos doentes, nós procuramos imediatamente por tratamentos. Nós fazemos tudo o que podemos para evitar a morte. Muitos até mesmo dizem: pode me tirar tudo o que eu tenho, menos a minha vida. Além do mais, vários cientistas no mundo, ano após ano, gastam bilhões de dólares só para fazerem pesquisas, só para tentarem descobrir como viver para sempre. E essas situações que acabamos de considerar nos lembram muito bem de um versículo da Bíblia. É o versículo número 11, do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Vamos ler? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, o versículo é o 11, que diz: Ele fez tudo belo a seu tempo, pois até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Nesse versículo, conforme vimos, disse que Jeová Deus colocou em toda a humanidade o desejo de viverem para sempre. Então, todos nós, humanos, de nossa própria natureza, queremos viver para sempre. E as pessoas, no geral, fazem grandes esforços para satisfazer este desejo de viver para sempre. Um exemplo disso é o que a Enciclopédia Americana diz que há mais de 2000 anos na China, tanto os imperadores como pessoas comuns têm ido em busca do elixir da vida, ou seja, a chamada fonte da juventude. E no decorrer da história, as pessoas têm acreditado que por consumirem diversas misturas ou por tomarem certas bebidas, elas continuariam jovens para sempre. Mas, como sabemos, isto realmente não aconteceu. Então, no decorrer dos séculos, todos os esforços humanos de viverem para sempre não foram alcançados, mas esse sempre foi o objetivo de todos os seres humanos, de viverem eternamente. Só que, apesar de todas as tentativas dos humanos para viverem mais tempo, isso mostra que todos nós precisamos urgentemente de salvação. Assim como uma pessoa doente precisa de remédios para conseguir controlar a sua doença, assim como alguém que está debaixo de um escombro precisa urgentemente de um resgate, todos nós precisamos de salvação. Precisamos ser salvos, mas talvez você se pergunte: mas precisamos ser salvos do quê? E por outro lado, como é que Jeová, de forma amorosa, preparou o caminho para a nossa salvação? E por fim, o que devemos fazer para sermos salvos? É exatamente sobre esses pontos que nós vamos falar no nosso discurso, com o tema: Quem se salvará? A fé também vai fazer com que compartilhemos com outros o que nós aprendemos. Então, nós vamos começar com a primeira questão do nosso discurso: do que precisamos ser salvos? Bem, queridos irmãos, a necessidade de sermos salvos, ela surgiu exatamente depois de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecarem. Antes de criar o primeiro casal humano, Adão e Eva,
Jeová Deus tinha o propósito de que os humanos vivessem para sempre. Portanto, a doença e a morte não faziam parte do propósito original de Deus para o homem. E nós conhecemos bem essa história de Adão e Eva. De modo voluntário, eles decidiram desobedecer e desconsiderar uma ordem específica de Jeová. E por consequência disso surgiu o pecado, o sofrimento e, consequentemente, a morte. Foi então que, devido ao pecado de Adão, que este trouxe o sofrimento e a morte a si próprio e à sua descendência, que estava ainda por nascer. Sua punição, conforme diz o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz que porque você é pó e ao pó voltará. Adão não possuía mais uma vida perfeita, que pudesse transmitir aos seus filhos como herança. Em Romanos capítulo 8, versículo 22, lá diz que os humanos sentem profundamente os efeitos do pecado adâmico. Infelizmente, meus queridos irmãos, as consequências do pecado, do sofrimento e da morte são também sentidas por Deus. Mas existe um escritor bíblico que já havia percebido isso muito antes. Este foi Jó. Então, por favor, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler o livro de Jó, capítulo 14, o versículo de número 1. Jó, capítulo 14, o versículo é o 1, que diz: Nesse texto, nós vamos ver como que Jó comparou a nossa própria vida, né? Aqui em Jó 14:1, esse texto diz o seguinte, ó: O homem nascido de mulher tem vida curta. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos, e peço que os irmãos, por favor, deixem as suas Bíblias abertas nesse versículo, porque vamos voltar a considerar novamente aqui. Como lemos, disse o versículo: O homem nascido de mulher tem vida curta. É interessante que a referência cruzada para esse versículo, especificamente para a parte que acabamos de ler, tem uma letrinha A. Ela aponta para o livro dos Salmos 39, versos 5 e 6. Se os irmãos observarem lá, esse texto, em parte, diz que todo homem, mesmo que pareça seguro, não é nada mais do que um sopro. Essa comparação é muito interessante para ler, para termos uma ideia que se nós tentarmos soprar as nossas mãos assim, foi rápido, né? A nossa vida é exatamente assim. A nossa vida é muito rápida, muito emergente. Hoje nós podemos estar 100% bem e amanhã não sabemos o que poderá acontecer. E como diz a referência cruzada ainda, o homem talvez amontoa a riqueza sem saber se vai desfrutar dela. Mas a pergunta é: por que Jó disse que a nossa vida é tão curta, tão breve? Por causa do que consideramos aqui, né? Do pecado e do sofrimento e da morte, com que fomos submetidos devido à falha de nossos primeiros pais. É interessante que, voltando aqui no versículo, no capítulo 14, versículo 1 de Jó, na parte B, diz, né, que além da nossa vida curta, ainda diz também, ó, está cheio de preocupação. Ou, como diz a nota, né, empanturrado de agitação. Então, meus queridos irmãos, será que você concorda com essa expressão? Será que a nossa vida está mesmo cheia de preocupações? Com certeza que sim, né? Às vezes parece que os nossos problemas não acabam, não é verdade? Pode ser que acabamos de resolver um problema agora e em poucos minutos depois aparecem mais 2 ou 3 problemas novos. E até nem mesmo os servos fiéis de Deus estão imunes, né? Ou seja, todos nós sofremos consequências do pecado. Referente à duração da vida dos humanos imperfeitos, vejamos o que o salmista diz aqui, né? No Salmo 90, 10. Vamos ler? Salmos 90, o verso de número 10, que diz: A duração da nossa vida é de 70 anos,
ou 80 para os mais fortes. Mas esses anos são repletos de dificuldades e tristeza. Passam depressa e logo desaparecemos. Apesar dos nossos anos de vida passarem depressa, ainda assim são repletos de dificuldades e tristezas e de coisas prejudiciais. E o pecado de Adão tem uma consequência ainda mais grave. Lembre-se de que aquilo que Adão perdeu não foi uma vida comum de 70 ou 80 anos. Ele perdeu uma vida inteira. Adão transmitiu sua condição pecaminosa e, consequentemente, a morte a todos os seus descendentes. Então, meus queridos irmãos, dá para ver que, por causa da nossa vida ser muito curta, nós precisamos realmente ser salvos. Jeová Deus, ele nos fez com o desejo de viver para sempre. Então, como vimos, por esse motivo, todos nós precisamos ser salvos, né? Da escravidão do pecado e da morte, e precisamos de alívio das ansiedades tão comuns aos humanos imperfeitos. Mas Jeová, que ama a justiça e o juízo, ele havia dado uma lei aos israelitas, que exigia que uma vida fosse dada em troca de outra. E como vimos, Adão perdeu essa vida perfeita, e agora, para equilibrar a balança da justiça, uma vida humana perfeita tinha de ser sacrificada. Visto que nascemos em pecado, nenhum de nós pode fornecer essa vida perfeita. Para exemplificar, é como se tivéssemos uma doença mortífera e que não pudéssemos pagar o tratamento médico que nos curaria. Numa situação assim, irmãos, não ficaríamos gratos se alguém intercedesse em nosso favor e cobrisse o custo? Foi exatamente o que Jeová Deus fez. Jeová amorosamente providenciou redimir a humanidade e ao mesmo tempo satisfazer as exigências da justiça. Depois da rebelião no Éden, ele anunciou a provisão de algo que diz respeito à salvação. Era uma promessa que visava salvar a humanidade arrependida. Pois Jeová, Deus, está profundamente interessado na nossa salvação. O resgate é uma notável demonstração do amor e da misericórdia de Jeová e da sua fidelidade aos seus elevados padrões de justiça. Então, Jeová não nos criou para morrer. Por isso mesmo, depois de Adão e Eva pecar, Jeová conseguiu achar uma alternativa. Isso nos faz lembrar, por exemplo, de um motorista que está para fazer uma viagem e de repente ele encontra o caminho atual obstruído. Será que isso impede o motorista de prosseguir a viagem? Com certeza que não. Esse motorista ele pode decidir apenas escolher um caminho alternativo e seguir a viagem. Então foi exatamente isso que o nosso amoroso Deus Jeová fez. Quando Jeová percebeu que a nossa vida poderia estar condicionada pelo pecado, pelo sofrimento e a morte, então Jeová usou um caminho alternativo. Então a pergunta é: como é que Jeová preparou o caminho para a nossa salvação? O que é que Jeová fez para, mesmo depois do pecado, nós conseguíssemos ter a esperança de sermos salvos? Jeová fez algo muito extraordinário, meus queridos irmãos. Então, para termos a esperança de salvação, Jeová fez algo que é extremamente doloroso para qualquer pai. Jeová providenciou que seu filho desse a sua vida humana perfeita em lugar da vida perfeita que Adão havia perdido. Jesus nasceu sem pecados, portanto ele possuía o que Adão havia perdido, uma vida humana perfeita. Mas o que Jesus teve que passar para conseguir realmente salvar a humanidade? Foi então em 14 de Nisan de 33 era comum que Jesus permitiu que os seus opositores o matassem. É doloroso dizer, mas Jesus, o nosso Senhor, teve uma morte muito cruel e dolorosa. Ele foi preso, foi acusado por ter testemunhas falsas, condenado por juízes corruptos, ridicularizado por tubas, torturado por soldados. Ele foi pregado numa estaca e até deu o seu último suspiro. Pagando assim o preço pelos nossos pecados, Jesus se entregou como resgate correspondente por todos.
A conduta fiel de Jesus possibilitou que fôssemos assim, salvos do pecado e da morte. Na realidade, o sacrifício de Jesus foi a maior demonstração de amor já feita. Jeová evidenciou o seu grande amor por enviar seu Filho unigênito. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, o versículo é o 16. Se encontraram, diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Esse versículo mostra claramente o que Jeová fez para preparar o caminho para a nossa salvação. Jeová sabia que, mesmo depois Adão e Eva terem pecado, ele não poderia ficar de braços cruzados, pois Jeová ama a humanidade. Então, Jeová fez o maior dos sacrifícios possíveis. Jeová decidiu de coração enviar o seu único filho, o seu primogênito, para morrer a favor da humanidade. O amor de Deus pela família humana é tão grande que ele deu seu filho mais precioso para os humanos fiéis puderem ser livrados do pecado e da morte e tivessem uma perspectiva de vida eterna. Não temos como medir um amor assim, nem ter noção de como ele é profundo. Jeová fez isso de uma forma tão extraordinária que muitas vezes, quando nós olhamos para esse fato, nos perguntemos: como é que Jeová conseguiu demonstrar tanto amor pela humanidade, né? Mas Jeová fez exatamente isso. Se você é pai ou mãe, imagine que você tem um filho que foi sequestrado e depois pegam seu filho ou sua filha e fazem exatamente tudo o que fizeram com Jesus. E ainda gravam um vídeo e enviam para você assistir esse vídeo. Consegue imaginar o desespero que você fica? Nem gostamos nem de pensar nisso, não é mesmo? Isso nem chega perto do que Jeová passou e sentiu quando viu seu filho amado sofrer tanto para salvar a humanidade. Mas por que Jeová teve que fazer isso? Jeová fez isso para pagar o valor equivalente do que perdeu, para abrir caminho para a nossa salvação. Sem o resgate, nós não poderíamos ter perspectiva de vida eterna. Então, o preço pelo que se perdeu foi pago e foi pago na totalidade. Por isso que quando nós olhamos essa demonstração de amor de Jeová para salvar toda a humanidade, nós nos sentimos tocados, nós nos sentimos motivados a demonstrar apreço e a nossa grande gratidão por tudo que nosso Deus Jeová fez por nós. E Jesus demonstrou o mesmo amor, né? Quando aceitou obedientemente a designação de Redentor da humanidade. Tanto ele quanto Jeová deseja que todos alcancem o arrependimento e se salvem. E por eles terem agido assim, eles mantêm a porta estreita aberta a todos os que se qualificam, né, em fazer a vontade de Deus. Então, depois disso, a pergunta é, meus queridos irmãos, o que é preciso mais para fazer individualmente para ser salvo? Muitas religiões têm ensinado um conceito muito simplificado a respeito da salvação. Alguns dizem que apenas crer em Jesus já é o suficiente. Outras se apegam à crença de que, uma vez salvo, também salvo para sempre. Ainda outros ensinam que a salvação é universal, a crença de que Deus perdoará todos os pecadores. Mas a pergunta é: será mesmo? Será que para alguém ser salvo é só acreditar em Jesus e está tudo bem? A Bíblia usa várias vezes as palavras salvar e salvação, e às vezes elas transmitem a ideia de uma pessoa que precisa ser livrada do perigo ou da destruição. Mas na Bíblia é mais comum essas palavras se referirem à pessoa ser livrada do pecado. Pois bem, a Bíblia ela delineia requisitos específicos para a salvação. Em primeiro aspecto, nós precisamos obter conhecimento exato de Deus e de Jesus, para sermos assim depois salvos. E uma outra coisa que pode nos ajudar a nos qualificar para a salvação
É o que nós encontramos aqui na carta aos Hebreus. Vamos ver o que cada um de nós precisa fazer, né, para ser salvo. Hebreus capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, o versículo 9. Hebreus capítulo 5, o versículo 9, que diz assim: E depois de ter sido aperfeiçoado, nesse caso de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem, de todos os que obedecem. Como vimos, a palavra de Deus nos diz que para sermos salvos, nós precisamos obedecer a Jeová. Então, nós devemos fazer o que Jeová pede, né, para cada um de nós. Então, isso significa que obedecer envolve colocar as nossas preferências de lado, né, e nos esforçar em cumprir exatamente o que a Bíblia diz. E isso vai nos levar a depositar fé em Deus, né, conforme Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé nos induzirá ao arrependimento dos nossos pecados e a uma mudança de proceder da nossa vida. A fé também vai fazer com que compartilhemos com outros o que nós aprendemos, recomendando assim o caminho da verdade, tanto pelas nossas palavras como pelas nossas ações. E também o amor que sentimos por Deus nos levará a dedicar-nos a Ele. Numa oração em particular, dizemos a Jeová que estamos nos dedicando a Ele para fazer a sua vontade. E depois da dedicação devemos ser batizados. Caso você ainda não tomou essa decisão, se esforce para fazer isso. Fale com um dos anciãos na congregação, que eles terão prazer em considerar com você a respeito deste assunto. A perseverança é essencial para a salvação. Depois de nos dedicarmos a Jeová, espera que vivamos à altura da nossa promessa, né? E buscarmos a perseverança é fundamental, porque o diabo ele vai tentar nos impedir de servir a Jeová. A perseverança requer não apenas lutar contra obstáculos, mas também aderir a um caminho fixo de obras justas. E devemos continuar a ser cumpridores da palavra, né? Não apenas ouvintes, conforme diz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Nós sabemos que o caminho da perseverança não é fácil, meus irmãos. E às vezes precisamos persistir com lágrimas. E mesmo que isso aconteça, é vital que permanecemos inabaláveis e confiantes de que Jeová se apercebe da nossa perseverança e a valoriza. Mas será que podemos nos salvar? Jeová sabe livrar da provação os de devoção piedosa. E uma prova disso foi quando ele salvou Noé e sua família do dilúvio global. Deus salvou também os israelitas e uma grande quantidade de não-israelitas do Egito. Ele salvou os cristãos da destruição de Jerusalém, em 70 era comum. Então Jeová também pode nos preservar quando trazer a destruição deste mundo de Satanás. Portanto, irmãos, a salvação está disponível a todos os que aceitam as provisões de Deus para a vida. Nisso, acheguemos a Jeová sempre por meio de oração. Estudemos a sua palavra regularmente e apeguemos também à congregação, ou seja, aos nossos queridos irmãos. E todos os que quiserem beber de graça a água da vida poderão se salvar. É o que diz aqui, conforme nós vamos ler esse último texto do Salmo, Salmo 50, verso 23. Salmos 50, verso 23 diz assim: Quem oferece agradecimentos como sacrifício me glorifica. E quando aquele que segue o caminho determinado, eu farei ver a salvação da parte de Deus. Então, como vimos, quanto aquele que mantém um caminho determinado, Jeová Deus vai fazer ver a salvação por ele.
Portanto, meus queridos irmãos, nós vimos que nós precisamos ser salvos de três coisas específicas: do pecado, do sofrimento e da morte. Por outro lado, nós vimos que Jeová Deus amorosamente preparou o caminho para a nossa salvação, enviando ali o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, para morrer por toda a humanidade. E por fim, vimos que para sermos salvos, nós não precisamos apenas acreditar que Jesus é o nosso Salvador, mas o que nós devemos fazer é que para obedecer a Jeová, nós precisamos nos esforçar de coração a continuar a produzir a nossa própria salvação. Esse sim deve ser nosso real objetivo, né? Manter-se íntegro a Jeová nesses últimos dias. Com certeza, meus queridos irmãos e amigos, todos nós queremos desfrutar, ou seja, também ao mesmo tempo se esforçar a amar a Jeová todos os dias da nossa vida, a fazer o que Jeová pede de nós e a continuar a agradar o nosso querido Pai Jeová para a nossa própria salvação e servirmos a Ele para todo o sempre.